Então, beleza, acho que a gente já pode começar aqui. Já tem um pessoal legal aqui entrando, tá assinando aqui, comentando. Quero só ver depois as perguntas, hein, pessoal? Pode perguntar que o Crespo responde. Bom, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, Crespo, na nossa primeira live. O Jornalismo Esporte Clube fez um mês essa semana e essa é a nossa primeira live, né? A gente tá entrando na ondinha aí de fazer live. E não podia ser mais especial com alguém como você, né? Um cara, pô, que a gente já se conhece há alguns anos, que tem me ajudado bastante, ajuda o Nino, e é um cara sensacional, assim, para se ter no âmbito do jornalismo e jornalismo esportivo. Muito obrigado pela sua presença. Claro. No começo agora, eu queria que você se apresentasse para a galera, falar um pouco sobre de onde você veio, qual faculdade você se formou, e também o que te motivou a ser jornalista esportivo, ou jornalista, né, no caso. Foi sempre o seu sonho ou você pensava em atuar em outra área? Cara, antes de qualquer coisa, agora que não está travando, espero que não continue, né? Espero que continue assim. Obrigado pelo convite. E sabe que eu sou fã de vocês, cara. Como você falou, a gente já se conhece há algum tempo. E tenho acompanhado com muito interesse o trabalho de vocês, aí, o perfil de vocês, o site e tal. Sobre mim, eu sou jornalista. Atualmente, quer dizer, não tão atualmente, mas eu sou jornalista esportivo desde 2012, né? Quando eu entrei no projeto Passaporte Sport TV. E me formei em 2006 na Facamp, em Campinas. E desde então trabalho basicamente na TV Globo. Fui estagiário da TV Globo em 2006, mas não do esporte. E aí, em 2011, eu prestei o processo seletivo para o Passaporte. Depois de 2 anos fora, mais ou menos, fiz um intercâmbio. E quando voltei, ingressei nesse projeto do Sport TV chamado Passaporte. Fui correspondente internacional no Marrocos. Voltei em 2012. E aí, desde então, estou aqui na redação de São Paulo, como repórter esportivo, e atualmente tenho me dividido aí entre o esporte e a cobertura da pandemia. E você é de Rio Claro, né, interior de São Paulo. Uma coisa que a gente vê que as pessoas comentam, assim, é mais do pessoal do interior, que fala que tem muitas barreiras e dificuldades para quem é dessas regiões. Você, vindo do interior, trabalhando agora no Grupo Globo, na Sport TV, o que você daria de dica para quem é do interior que pensa em seguir a carreira de jornalista esportivo? Cara, eu acho que assim, independe muito, assim, na verdade, de você ser do interior ou da capital. Claro que aqui na capital estão as principais oportunidades, mas eu citaria, assim, vários dos meus colegas e bons colegas que vêm do interior. Só na redação do esporte hoje tem muita gente que começou, inclusive, no interior. Tem o Caio Maciel, que mais recentemente veio de Campinas. Tem o Felipe Diniz, que também é de Campinas e trabalhou muitos anos por lá. Tá agora apresentando o Globo Esporte, apresentando o quadro de esportes no Jornal da Globo. Tem bastante gente que vem de fora. Eu acho que é basicamente assim, cara, independentemente de interior, de capital, de litoral, o importante é estudar, enfim, se preparar para isso. E, claro, se você chegar de alguma forma a São Paulo, aqui, enfim, tem grandes oportunidades. Foi de uma forma muito orgânica que eu vim também, entendeu? Eu saí de Rio Claro, como você falou, fui fazer faculdade em Campinas. E logo depois de me formar em Campinas, eu já no último ano de faculdade, na verdade, eu me alternei entre Campinas e São Paulo, viajava todos os dias para fazer o estágio aqui na Globo. E desde então eu acabei me mudando. Então, assim, você precisa também de uma flexibilidade, né? Para que você vá se encaminhando, vá se colocando no caminho onde você quer estar. Eu sabia, até para responder um pouco mais a tua primeira pergunta, se eu sempre sonhei com jornalismo. Quem já me ouviu falar algumas vezes sobre isso sabe, eu vou repetir. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, mas durante o período na faculdade, durante a minha formação, eu nunca imaginei trabalhar em televisão. Pelo contrário, eu diria que jamais trabalharia. Depois, quando eu entrei no estágio da Globo, eu disse que eu jamais seria repórter. E trabalhando na geral, trabalhando ali no jornalismo, eu disse que eu jamais trabalharia no esporte. E hoje eu sou repórter esportivo da televisão, do Grupo Globo. Então, tem mais coisas que eu nunca faria para ver se eu consigo atrair outras, sei lá, de repente ficar milionário. Aí vai dar certo. As coisas aconteceram de uma maneira muito orgânica, entende? Porque eu fui ficando mais atento ao que eu queria, ao que eu sentia também, as oportunidades que eu tinha e as coisas que apareciam com as quais eu não contava, mas que de repente me despertavam algum interesse, algum prazer. E aí eu fui me encaminhando para reportagem, vim para televisão,
fui para o esporte, agora tô me alternando, estou muito mais fora do esporte do que no esporte propriamente dito, nesses meses de pandemia. Estou gostando muito do trabalho, a profissão está fazendo muito sentido para mim. E, enfim, eu acho que é um pouco isso, assim. Uhum. E agora conta um pouco pra gente como tem sido essa mudança, né? Porque acho que sua rotina mudou totalmente. Antes você aparecia no Globo Esporte, a gente via no horário do almoço, agora você tá no SP1, falando sobre os casos de coronavírus, os números, até do Fantástico você também tá aparecendo, né? Então, conta um pouco pra gente como que é essa nova oportunidade, né? Fora do esporte. Cara, com certeza, assim, uma grande oportunidade. Assim que essa história de pandemia começou, eu estava, na verdade, no interior, na casa dos meus pais, e aí o meu chefe me ligou e disse que, naturalmente, em virtude dos acontecimentos, o esporte todo parado, o próprio Globo Esporte agora virou praticamente um bloco dentro do SP1, né? A grade da programação da Globo, especialmente do esporte, mudou muito, e aí eles contariam com ajuda e com o reforço de mais repórteres vindos de fora. Então, os repórteres do esporte que eventualmente ficariam ociosos diante da pouca demanda, ou da demanda muito menor em relação ao habitual, eles seriam escalados para o jornalismo. Meu chefe perguntou se fazia sentido para mim, se eu gostaria de ter essa oportunidade. Eu não esperei nem ele terminar a frase, nem esperei ele terminar de perguntar. Eu já estava na casa dos meus pais ansioso por essa possibilidade. Como eu falei agora, é uma questão de ressignificar a profissão, né? A gente tem sempre batido muito na tecla de que a gente não é jornalista esportivo. A gente, antes de qualquer coisa, é jornalista. É um clichê, mas ele é muito, muito verdadeiro, assim, é muito real, porque, especialmente em situações de exceção, em situações de crise como essa, a gente não tem que, eu sou jornalista esportivo. Não, eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo. Quando eu escolhi minha profissão, eu assumi comigo um compromisso que não se restringisse apenas a um campo de futebol, a um estádio, a um treino, a uma arena qualquer, de qualquer outro esporte, a um ginásio, de forma geral. Então, eu tinha muita curiosidade. Como eu falei, eu comecei minha carreira como jornalista fora do esporte. Mas como repórter, eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha atuado fora do ramo esportivo. Então, já é uma experiência que beira os 2, 3 meses, né? Desde março. E, cara, estou muito satisfeito, muito feliz com novos desafios. Uma experiência que está me tirando da zona de conforto, que está me propondo novos desafios. E como eu falei, que dá significado, que dá sentido à escolha da profissão, porque é um momento específico em que o jornalismo é uma ferramenta muito útil para a sociedade, né? Uma ferramenta de informação, de serviço. E a gente poder estar contando essas histórias, estar informando as pessoas a respeito de cada mínimo detalhe, num momento tão delicado para todo mundo, eu acho que é um privilégio que a profissão oferece. Sim. Nesse momento o jornalismo é essencial e ainda mais com tanta fake news espalhada por aí, né? Histórias que são inverdades e que acabam prejudicando todo o andamento da população. Então a gente, como jornalista, passar as verdades, os fatos é imprescindível, na verdade. Sem dúvida. E agora voltando um pouco para o começo da sua carreira, você começou lá no Passaporte Sport TV. Para quem não sabe, era um projeto, né, da Sport TV que revelava jovens talentos do jornalismo. E aí você foi para o Marrocos, né, certo? E aí como é que foi essa experiência em um país totalmente diferente do nosso, um idioma diferente? Acho que é até legal a gente falar também sobre a questão do idioma para o jornalista, a importância de falar um outro idioma além do português. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência lá, o tempo que você ficou lá, como que foi fazer as matérias, as reportagens de lá, sendo que você era bem novo ainda, né? E já estava começando com uma experiência internacional. Pois é, cara, um grande privilégio, na verdade. A primeira experiência como repórter, né? Já, de alguma forma, ser como correspondente, né? Um esquema de vídeo-reportagem. A gente viaja com todo o kit, então eu mesmo produzia, eu gravava e eu editava, mandava a matéria praticamente pronta já para o Sport TV aqui no Brasil. No caso específico do Marrocos, vale dizer, eu não fui sozinho. No caso do Marrocos e da Rússia, né? Para o Marrocos eu fui junto com o Pedro Mota, por se tratar de um país mais complexo em termos culturais também. E para a Rússia foram o Guido Nunes e o Rafael De Angeli, que atualmente, inclusive, é o correspondente do Grupo Globo lá em Paris. Então, cara, uma experiência, assim, eu passaria horas discorrendo sobre ela. Foi uma experiência única.
Foram praticamente 8, 9 meses ali no Marrocos. Eu não fiquei só no Marrocos, na verdade. Durante a Olimpíada, eu fui para a África do Sul. Passei 30 dias na África do Sul, porque o Marrocos, inclusive, estava num período de Ramadã. Então, eles não estavam muito... assim, a Olimpíada em si, os Jogos Olímpicos, não tinham tanto peso, tanta relevância para eles, porque eles estavam vivendo ali o mês sagrado, né, dos muçulmanos. Então, a gente julgou que não faria muito sentido a gente passar um mês ali num país que não ia ter grandes personagens, que não tem tanta tradição olímpica. Então, fomos para a África do Sul, que tinha Oscar Pistorius, na época ainda não era réu, e Chad Leclos brilhando já na natação, enfim, vários, Caster Semenya, então vários personagens interessantes que renderam muitas pautas pra gente. Viajei para o Quênia, a gente fez uma série especial sobre o atletismo também, a formação dos atletas no Quênia. Viajei para outros países durante também esse ano todo. E, cara, é uma forma muito bacana de se começar a trabalhar, porque você está sozinho, mas você não faz sozinho, né? Existe um clichê também na televisão, que é um clichê muito verdadeiro. TV não se faz sozinho, se faz em equipe. É muito verdade. Mesmo quando você está sozinho do outro lado do mundo, você precisa de muita gente, pela retaguarda, pela feitura da matéria, para exibi-la. Então, de alguma forma, claro, a gente contava com a ajuda de muita gente aqui no Brasil. Mas esse processo, participar da feitura integral da reportagem, da produção, da gravação, da captação de imagem, da edição depois, te dá uma cancha muito boa para quando você volta. Primeiro, você valoriza cada um dos profissionais que fazem parte desse processo, porque você não está mais sozinho. E você, ao mesmo tempo, também sabe exatamente o que cada um deles está passando. Você sabe reconhecer a importância de um produtor nesse processo, você sabe reconhecer a importância de um editor nesse processo, você dá graças a Deus de ter um repórter cinematográfico nesse processo para fazer as imagens para você. Então, a partir de tudo isso, dessa experiência, a gente acaba construindo um estofo bacana para você começar depois e trabalhar aqui no dia a dia com equipe, e, enfim, com toda a retaguarda de uma redação. É um universo completamente diferente. E para completar e falar da língua que você também pediu, acho que é isso. Eu bato muito na tecla de que a gente não pode também menosprezar, não basta só falar o português, porque eu acho que muita gente sequer fala o português, né? A gente tem que ter um cuidado muito especial, um carinho muito especial com a nossa língua. Mas digo que o inglês hoje em dia também é praticamente obrigatório, né? Não só no mundo do jornalismo e não só para quem quer ser correspondente. Eu acho que o inglês já é assim um item de série, né? E a partir dessas duas línguas, acho que a gente pode trafegar entre outras, um francês, um alemão, um italiano, aí um espanhol, né? Então, acho que a questão dos idiomas é fundamental para um repórter, assim, para um jornalista. Quanto mais línguas você falar, mais portas vão se abrir na tua carreira. Legal, legal. E agora falando um pouco sobre a parte de reportagem. Como que foi o seu início na reportagem? Você comentou que não foi no esporte, certo? Então, queria que você falasse um pouco sobre as experiências, o friozinho na barriga de entrar a primeira vez ao vivo. Como é que foi esse começo do Thiago Crespo como repórter esportivo? Cara, foi assim, de novo, né? A primeira experiência como repórter esportivo lá no Marrocos. Como repórter, na verdade, porque antes de eu ser repórter esportivo e trabalhar na geral, eu era produtor, eu fazia outras coisas que não aparecer diante da câmera. Então, assim, a minha estreia diante do vídeo foi já no Marrocos, lá para fevereiro, na verdade. A gente viajou em janeiro e a gente esperou que todos os outros repórteres viajassem para os seus respectivos destinos para que todos estreassem no mesmo dia. E a primeira aparição, a primeira entrada foi no Redação Sport TV, a estreia oficial do projeto. Cara, eu gostaria muito de assistir essa entrada. Outro dia eu publiquei no meu perfil aqui um frame só da entrada ao vivo, do Rizek me chamando ali, e só a foto, só o meu rosto no telão, ele já desapareceu. Semblante. Travadíssimo, nervosíssimo, cara, porque é uma responsabilidade gigante, é uma preocupação com muitos detalhes. Será que a internet está boa? Será que está chegando lá o sinal? Na época não tinha os mesmos recursos que a gente tem hoje. Então, assim, a gente entrava ao vivo pelo Skype. A internet no Marrocos é difícil, não é em qualquer lugar que você encontra uma conexão boa, uma banda larga de alta qualidade. E, ao mesmo tempo, assim, o conteúdo na cabeça, como é que eu vou falar, o que é que ele vai me perguntar, como é que vai ser a primeira vez. Enfim, é uma situação
de muita responsabilidade, de muito nervosismo. E, cara, e passa, né? E depois, assim, com o tempo, a gente olha para trás e dá risada, no fim das contas. Mas eu acho que a questão do frio na barriga em si, até hoje eu sinto, né? Hoje mesmo, na minha entrada ao vivo no SP1, eu estava sentindo um frio na barriga, porque era a minha primeira entrada ao vivo da porta de uma delegacia. Mas eu acho que ele é muito positivo, porque ele te dá uma adrenalina que provoca, consequentemente, concentração. Eu já fiz alguns jogos, quando você, de repente, perde o frio na barriga, essa naturalidade, essa tranquilidade é traiçoeira, porque você baixa o teu nível de concentração. E aí, eventualmente, você não faz uma entrada ao vivo tão boa, você não está tão concentrado, e isso, claro, acaba, de alguma forma, acarretando num outro tipo de trabalho, assim, uma entrada ao vivo que talvez não seja tão bacana. Eu prefiro estar com o frio na barriga. Então, até quando artistas consagrados às vezes falam, a gente sobe no palco até hoje e sente o frio na barriga. Cara, não é mentira. Eu sempre duvidei disso, mas é real, assim. Eu tô há 8 anos fazendo jornalismo e, cara, eu ainda me sinto um frio na barriga, não só em situações inéditas como hoje, mas em outras situações, assim, num grande jogo, num estádio lotado. A adrenalina faz parte da situação, assim, acho que ela tem que fazer mesmo. E assim, você comentou sobre essa questão do frio na barriga, né? Mas você já tem anos de experiência no jornalismo. E uma coisa que eu vejo que muitos jornalistas que estão começando perguntam e têm dúvidas a respeito da naturalidade em frente à câmera. Como se portar e como conseguir passar a informação da melhor maneira, né? Que dicas que você tem para dar para o pessoal que fica meio travado, ou às vezes é meio tímido em frente às câmeras? Cara, o primeiro deles é assim, não se cobre tanto, né? Tente ser você mesmo, assim. Existem alguns paradigmas no sentido de, olha para a câmera como se ela fosse teu amigo. Cara, se alguém conseguiu já fazer isso alguma vez, você me conta, você me avisa, me conta quem é. Porque eu duvido que alguém olhe para uma câmera e diga, esse aqui é o meu melhor amigo e dá para conversar com naturalidade. Eu acho que é uma questão de tempo, Guerra, para você se encontrar, para você encontrar o seu tom, e para você se sentir à vontade com aquela situação. Né? Acho que é uma situação que, como eu falei, a primeira vez que eu entrei ao vivo no Redação, eu estava tremendo, estava nervosíssimo, eu não conseguia me mexer direito, assim, entendeu? E isso é diferente de frio na barriga. É o que eu falei, hoje eu não fico tremendo em situação nenhuma, pelo menos espero que não, mas até hoje não vivi. Mas eu tenho frio na barriga, eu sinto frio na barriga da adrenalina, mas eu não estou tremendo de nervoso como eu estava em 2012. Então eu acho que assim, é uma questão de tempo, de naturalidade, de você aceitar que você precisa de tempo para se encontrar, né? Especialmente nessas entradas ao vivo, nessas participações. E como é que você vai se encontrar? Cara, simples assim, sendo você mesmo, tentando ao máximo possível, por exemplo, não decorar coisas. Eu acho que já se foi o tempo da televisão em que o repórter entrava ali todo travado e impostando a voz e fazendo quase que um personagem, né? Um avatar praticamente. Hoje a gente conversa numa linguagem muito mais informal, que se aproxima da linguagem da internet e, enfim, que conversa mais com o público. Então isso dá uma leveza também para a gente. Quando a gente consegue se sentir mais próximo daquilo que a gente é, fatalmente, consequentemente, as nossas entradas passam a ser mais tranquilas. E saber o que vai falar, né? Não é anotar tudo no papel ou no celular e ler, ou então decorar. Cara, não, você tem que saber o que você vai falar. E a partir daí, você conversar com o teu telespectador, você conversar com o interlocutor direto ali, que no caso é o apresentador do programa, é um outro repórter que te chama de outro estádio. Eu acho que é naturalidade e tempo e paciência para você construir essa imagem, né? Para você ser você mesmo na frente de uma câmera, não é de um dia para o outro. Acho que você tem que passar por algumas etapas e aí, com o tempo, você acaba assumindo essa naturalidade. Show. Concordo plenamente, é isso aí. É com o tempo, né? A gente vai aprendendo, vai errando e aos poucos vai acertando e ficando natural do modo que as pessoas achem interessante. É isso. E agora falando um pouco sobre transmissão de jogos. Qual foi a sua primeira transmissão como repórter e como você costuma se preparar para uma transmissão? Cara, minha primeira transmissão foi em novembro de 2012 ou coisa assim. Eu voltei para São Paulo, eu voltei do Marrocos em setembro, outubro, e acho que lá para novembro, por aí, se eu não estou muito enganado, eu fiz um Guaratinguetá e ABC.
Eu costumo brincar entre os meus amigos que Caramba! certamente foi a pior transmissão de um repórter na história da televisão brasileira. Porque se eu tava nervoso nessa entrada do Redação, cara, você não tem noção de como eu tava nessa transmissão. Por quê? Qual a diferença entre as duas situações? No Redação eu tava nervoso naturalmente por ser a minha estreia. E por ser o Redação, que na verdade era o meu programa favorito, sempre foi o meu programa favorito no Sport TV, com todo respeito aos outros que eu gosto também, mas o Redação para mim é uma entidade, assim, eu gosto muito do Redação, sempre acompanho a Redação, sempre gostei muito, mas eu gostava, então assim, de alguma forma, eu tava dizendo sobre coisas que me interessavam, eu tava contando um pouco da cultura marroquina, um pouco das impressões que eu tinha ali no primeiro dia, no primeiro mês de trabalho, no primeiro mês de moradia no Marrocos. Na primeira transmissão, sinceramente, eu estava fazendo algo que eu não gostava, que eu não queria fazer. As pessoas até me diziam, cara, é um sacrilégio você estar no Sport TV, que é um canal de eventos, e você dizer que você não gosta de eventos. Mas essa era a verdade. O Passaporte, inclusive, tem uma proposta que é completamente diferente de uma transmissão de evento. Então, assim, eu estava habituado a essa escola do Passaporte, de pensar numa reportagem, de pensar fora da caixa, de trazer curiosidades, de pensar nos outros aspectos fora das quatro linhas. E, de repente, eu estava fazendo um jogo que era uma coisa que eu não tinha vontade de fazer e que eu não sabia fazer, entendeu? Então, eu estava muito nervoso, eu me preparei no sentido de ler, de procurar, assim, Guaratinguetá, ABC, né? Você não acha com facilidade informações sobre tudo isso? Então, cara, as primeiras transmissões foram um parto, assim. E eu diria para você que mais do que isso, acho que o primeiro ano de transmissões foi complexo, porque eu estava ali contrariado, eu sofri, eu tenho muito interesse em ver, assim, rever essas minhas entradas nos pré-jogos da vida, porque eu não estava à vontade, eu não queria estar ali, eu não gostava de fazer aquilo. E aí o Carlos Cereto assumiu a chefia de reportagem aqui em São Paulo e eu fui muito honesto com ele no sentido de dizer, olha, eu gosto de fazer reportagem, eu gosto de escrever texto, eu não gosto de fazer transmissões. E o Cereto sempre foi um cara muito especializado, assim, muito voltado para transmissões. E aí ele disse, cara, beleza, vamos tentar. Eu já vi algumas transmissões suas e eu acho que você pode fazer. E aí, em um mês, na gestão dele, ele me colocou em 4 clubes grandes, coisa que eu nunca tinha feito. Eu fiz pela primeira vez um jogo do Corinthians, pela primeira vez um jogo do São Paulo, pela primeira vez um jogo do Santos e do Palmeiras. Jogo com o Milton Leite, jogo com o J. Júnior. E aí, meu amigo, estádio cheio, outra atmosfera, outra responsabilidade, né? Outro arsenal de informações. Eu estou falando sobre clubes com os quais eu convivo. Então, eu peguei gosto pela transmissão, eu diria que 1 ano depois, mais ou menos, de começar fazendo. E isso não significa que eu não gosto de fazer, porque aí, aprendendo a gostar de transmissão, a partir dos jogos grandes e das grandes atmosferas, eu passei a ser um grande entusiasta também dos jogos de menor proporção. Até hoje eu sou assim. Sou o primeiro a pedir para o meu chefe que me escale mesmo em jogos que ele precisar me escalar, porque gosto desse jogo raiz, como alguém comentou, acho que o Douglas comentou há pouco, aí jogo raiz. Gosto do jogo raiz, gosto, por exemplo, para o estádio do Bragantino, para estádios do interior que tem peculiaridades, que ainda tem alambrado, que fogem dessa dinâmica das arenas. Assim. Gosto muito, mas, de novo, foi um processo, porque eu não me considero um repórter boleiro, não sou, nunca fui, mas especialmente quando cheguei no Sport TV e vim para a realidade pós-passaporte, não estava preparado, não tinha sequer o desejo de fazer essas transmissões, entendeu? Então foi um processo, assim, tijolinho por tijolinho, jogo a jogo, e hoje eu sou apaixonado por transmissões, assim, adoro fazer um jogo ao vivo. Legal, legal. E assim, você já há anos trabalhando como repórter e fazendo grandes transmissões, eu queria saber de você, qual que foi o clássico aqui de São Paulo que mais marcou a sua trajetória até o momento, e também qual foi a transmissão mais importante que você fez até hoje? Tá. Cara, jogos assim, clássicos aqui em São Paulo. Tem. Acho que todo clássico marca, né? Porque clássico, cara, é a maior atmosfera que o repórter esportivo pode viver. Eu citaria o Campeonato Paulista, que o Corinthians. O polêmico Campeonato Paulista do Corinthians sendo campeão no Allianz Parque, né, na Arena Palmeiras.
com aquele lance todo do Dudu, foi pênalti, não foi, teve interferência externa, enfim, aquela polêmica toda que nem faz sentido, na verdade. Mas eu tava ali e foi uma situação completamente atípica, porque, claro, fazer um Corinthians e Palmeiras, fazer uma final de campeonato, cara, acho que é o sonho de qualquer repórter que se propõe a cobrir esportes, né? Mas uma situação atípica, não só pela situação do Dudu, do pênalti ou não pênalti, mas porque você vê um time sendo campeão e não haver um grito senão os dos jogadores ali. 11, 22 jogadores, vai 30 pessoas gritando e um estádio todo em silêncio. Isso me marcou demais, porque era uma situação... Você fala assim, cara, né? Você tá vendo pela TV, você tem o BG ali, você tem o hino do Corinthians tocando, enfim. Para você que tá no estádio, são mil coisas que passam na cabeça. Tem a preocupação, assim, como é que a torcida vai reagir a isso numa atmosfera tão polêmica, né? E esse me marcou bastante, então, essa final, 2018, né? 2018, essa final do Campeonato Paulista. Me marcou também a semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, quando o Corinthians se classificou nos pênaltis para a final, depois de um gol do Rodriguinho aos 47 do segundo tempo, assim. Esse tipo de jogo, assim, com todos esses... Sofrido. Clássico, sofrido. E aí sim a atmosfera, 40 mil pessoas na Arena Corinthians ali, ensandecidas. Esse tipo de coisa, assim, só de contar agora me arrepia. E aí, para responder a segunda parte... Legal. Eu acho que a transmissão mais importante que eu fiz até hoje foi a final da Copa América, em 2015, no Chile. Chile e Argentina. Messi em campo. Aquele time do Chile que é considerado a geração de ouro, que foi campeã pela primeira vez, né? Também, dentro do estádio, os chilenos também ali cantando o hino chileno à capela no Estádio Nacional, um estádio tão cheio de história. Eu acompanhei toda a trajetória do Chile naquela Copa América. Então, assim, é muito bacana. A gente sabe, assim, como jornalista esportivo, sabe que a gente acaba se afeiçoando pelos times que a gente acompanha, né? Isso vale para times aqui em São Paulo, para time no Brasil de forma geral e para seleções. Então, eu estava torcendo pelo Chile, porque eu me apeguei aos jogadores. Era profissionalmente interessante para mim também que o Chile chegasse à final. E quando o Chile chegou à final, num contexto tão bacana, tão inédito, com um timaço, com Sanches, com Vidal, com Medel, com Cláudio Bravo no gol, enfim, Vargas, Bocejú, Valdívia, foi histórico. O Chile bateu a Argentina. Então, assim, essa eu lembro que marcou demais, assim como as outras da Eurocopa também. As transmissões feitas da Eurocopa, assim, você entrar num estádio europeu e fazer um jogo assim... de Cristiano Ronaldo em campo, de Gareth Bale, é diferente também, cara. É o tipo de situação que dá uma adrenalina inexplicável, assim. O Nino perguntou aqui, como é que foi a pressão da torcida em cima dos jornalistas. Creio que em relação ao jogo do Palmeiras e Corinthians, de toda a confusão que teve. Não, o que eu falei, a gente tá assim, é um momento de final de campeonato, quer dizer, quando os times saem para comemorar, etc e tal, o repórter passa a ser o protagonista da transmissão, né? A gente tem um papel de coadjuvante no decorrer do jogo em si, a menos que algo aconteça ali embaixo, mas no decorrer do jogo em si somos coadjuvantes, os protagonistas estão ali em cima. Quando o campeonato acaba e os jogadores, enfim, saem para festejar ou qualquer coisa do tipo, a gente tem uma responsabilidade grande ali dentro de campo, né? Que é ouvir os protagonistas, o cara que pegou o pênalti, o cara que fez o pênalti, o cara que marcou o gol. E naquela situação, eu lembro que eu estava com o Felipe Brizola, eu cobrindo o Corinthians, ele cobrindo o Palmeiras. São muitas coisas para você pensar ao mesmo tempo. Diante desse contexto tão polêmico, né, e tão delicado, obviamente a gente se preocupou. Vamos olhar em volta, entendeu? Vamos ver como é que a torcida vai reagir. E eu lembro assim o presidente do Palmeiras, o Matos, todo mundo assim, eles foram buscar os jogadores para que os jogadores não falassem, né? E isso inflamou ainda mais a torcida. E aí, no momento desse, a gente sabe, é compreensível, o torcedor é passional, a culpa é da imprensa, a culpa é do canal, a culpa né? E eu sou a imprensa naquele momento, eu personifico a imprensa. Então, obviamente, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Ainda bem, nada aconteceu, a gente conseguiu fazer as entrevistas normalmente ali, o trabalho transcorreu numa boa. Mas sim, a gente tem que se preocupar também com isso no momento. Legal. Respondido aí, Nino. Vida de jornalista não é fácil não, ainda mais em situações assim.
Ainda mais em situações assim que é bem complicado. Agora me diz uma coisa, a gente está falando bastante sobre futebol, mas você já cobriu e fez transmissões de outras modalidades também, basquete, vôlei. E qual que é a diferença assim, de uma transmissão de futebol para outros esportes? A preparação muda muito? Conta um pouco sobre as suas experiências em outras transmissões, em outras modalidades. Excelente pergunta, Guerra, excelente pergunta. Por quê? Como você falou, muda demais, a dinâmica de cada transmissão é muito particular, né? Então, e digo mais, dentro do próprio futebol, a dinâmica ela não é homogênea, assim, não existe um tipo de dinâmica. A gente depende muito do ritmo de jogo, a gente depende muito do ritmo de cada narrador. Então, assim, com o tempo, a gente começa a pegar, por exemplo, só para ficar no futebol, o Milton Leite, eu sei que ele tem esse tipo de respiro. Então, depois desse lance, eu nem preciso chamar. Eu posso já entrar direto, que eu sei que o Milton vai respirar. O J. Júnior tem esse tipo de respiro. O Odinei tem aquele. Você vai pegando uma afinidade com os narradores e você depende muito também do ritmo da partida em si. Então, um jogo muito pegado, um jogo lá e cá, o repórter tem que ficar na dele. A gente tem que saber o nosso lugar. Às vezes existe uma ansiedade natural de você dizer, putz, 30 minutos de jogo eu não participei nenhuma vez. Cara, não tem problema. No começo a gente se cobra muito para isso, mas não faz o menor sentido. Porque vai depender muito do jogo. Você faz uma transmissão de copinha muitas vezes, você tem tempo para entrar 20 vezes se você quiser. Mas você vai fazer um clássico, que é a hora que a gente tende a querer mais aparecer, segura a ansiedade. Porque, de novo, a gente ali embaixo é coadjuvante. Entendeu? Os protagonistas são os jogadores e na transmissão quem comanda o negócio é o narrador, é o comentarista. Então, muitas vezes num jogo grande, num jogo puxado, num jogo decisivo, a gente vai falar menos do que a gente gostaria. E aí, para puxar para outras modalidades, vou dar alguns exemplos para você. Um jogo de vôlei, por exemplo. Cara, não para um minuto, né? Não para. Então, assim, você tem que ser muito pontual. Muitas vezes a gente faz com o narrador no estúdio, tem um delay. Então, assim, entre eu chamar o Bruno Fonseca, por exemplo, eu chamo o Bruno Souza, até ele ouvir, o cara já sacou. A bola já está em ataque, já está em jogo, entendeu? Então, assim, você tem que ser muito preciso, muito pontual, muito conciso, muito objetivo. E o futsal é outro esporte também que não te dá passagem para ficar ali contando a história de um jogador. O futsal é pegado. De um segundo para outro pode sair um gol, entendeu? Então, a gente tem que estar muito atento à dinâmica de cada esporte para se preparar. E sobre a preparação prévia em relação à transmissão, tem esportes, claro, que exigem uma preparação maior, até por desconhecimento nosso, pela pouca convivência nossa com determinadas modalidades. E também, assim, a pouca informação disponível na internet, né? Você fazer um jogo de futebol, qualquer que seja o campeonato, qualquer que seja o time, hoje em dia, você tem uma gama de possibilidades para buscar informações a respeito desse time. Você vai fazer uma modalidade menos expressiva no Brasil, é muito difícil você conseguir informação. É muito difícil. Mas tem que dar um jeito. Liga para o assessor da confederação, que vai passar para o cara do jornal, que vai passar. Algum jeito você tem que dar. Você tem que mostrar conhecimento, entendeu? É um desafio. É um desafio. Legal. Agora sim, voltando para a transmissão do futebol, mas falando sobre coberturas grandes, porque você já participou de transmissões da Eurocopa, Copa do Mundo, e como é trabalhar nesses eventos assim de magnitude mundial? Cara, eu acho que é o grande prêmio de qualquer jornalista esportivo, né? Como eu falei, assim, a gente rói os ossos ali no dia a dia e depois quando você tá numa atmosfera de Copa do Mundo, de Eurocopa, de Copa América, ou mesmo no Mundial de qualquer outra modalidade, é uma adrenalina diferente, é uma responsabilidade diferente, são personagens diferentes, é uma dinâmica diferente, porque a organização de cada campeonato é muito particular. Então, a UEFA tem uma determinada organização para você ter acesso aos jogadores, a FIFA tem outro, a Conmebol tem outro. Então, cada uma delas é muito diferente daquilo que a gente está habituado. E, de novo, assim, cara, a sensação de você entrar num campo e você fazer uma entrada de dentro do campo onde o Cristiano Ronaldo está jogando, onde um Messi está jogando, onde um Neymar está jogando, uma seleção brasileira, eu acho que não tem preço para quem é apaixonado por esporte, assim, sabe? Não tem. Mas, de novo, a responsabilidade é grande e, assim, exige um grau de preparação e de concentração. Você tem que transformar toda aquela adrenalina da atmosfera
em concentração, porque é o momento também, é o momento que mais gente está te assistindo, é o momento que mais você tem que tá certo do que você está dizendo, em que qualquer erro pode ser viralizado com facilidade, especialmente hoje nesses tempos de internet, né? Então, muitos cuidados a serem tomados, mas assim, muito prazer também, assim, é muito bacana, é o melhor momento, né? É a coroação. Não, uma experiência inesquecível, né? É inesquecível, é inesquecível. Legal. E até você compartilhou essa semana aí um vídeo engraçado de torcedores, quando você foi entrar ao vivo, acho que foi na Eurocopa, se eu não me engano, e aí começaram a te beijar, te abraçar. Como que um repórter tem que lidar nesses momentos, né? Como sair dessa saia justa, entre aspas, né? Porque sempre tem alguém querendo aparecer, quando você vê com a câmera ali, você começa a falar, entra ao vivo, e aí sempre alguém aparece ali com gracinha ou quer chamar a atenção. Como que você faz para conseguir driblar esses adversários aí? Cara, isso na verdade é uma aula, assim, para mim foi um aprendizado, né? Você falou desse lance da Eurocopa. Nesse vídeo até que eu publiquei recentemente, o Jader Rocha, que é nosso narrador e foi apresentador, foi âncora também lá na França, ele brincava durante as nossas participações ao vivo que eu era o repórter mais amado dos povos europeus. Toda santa entrada ao vivo era alguém querendo aparecer, era alguém me beijando, me abraçando, me oferecendo cerveja e entre outras situações, como você falou, assim, exige um jogo de cintura. Mas o que eu tenho dito com frequência é o seguinte: por que foi uma aula para mim aquilo? Porque é o tipo de situação que diz muito mais sobre o ambiente do que qualquer outra informação que eu passe. Então, assim, o meu papel ali como repórter nos arredores de qualquer estádio de uma Eurocopa é passar o clima, né? É muito mais importante eu passar o clima do jogo que vem a seguir ou do que foi, do que de repente falar do esquema tático, do que falar de uma escalação, porque essas informações todas também elas ficam a cargo do comentarista, e são vários comentaristas nessas transmissões especialmente, elas ficam a cargo do narrador, não é o papel do repórter. O repórter está ali para tentar passar para o público que tá tão longe, que está do outro lado do mundo, um pouco do clima, né? Um pouco do calor. E eu acho que nada transmite mais o calor do local onde a gente está do que esse tipo de situação. Obviamente, numa primeira vez, eu fiquei um pouco ali assustado quase, né? Enfim, hoje, a primeira vez que isso me aconteceu, na verdade, foi um cara que me beijou ali, o cara tava fantasiado de vaca. E eu tava passando uma informação pro Barreto no Seleção Sport TV, e o cara me beijou, eu brinquei, mas eu continuei dando informação. E hoje, eu jamais continuaria dando informação, porque não tinha a menor relevância eu continuar falando o que eu tava falando, porque aquilo, ali tava o calor, ali tava o que interessava, entendeu? E na hora me jogou um jogo de cintura, eu fui pego de surpresa. Mas dentro da própria Eurocopa, eu comecei a aprender, assim, a me acostumar com esse tipo de situação, de forma que várias das vezes em que eu fui abordado, eu relativamente me saí bem, assim, porque você tem que aceitar que aquilo está acontecendo, a menos que alguém venha te agredir, né? Aí é outra situação. E aconteceu de eu estar pronto para entrar e alguns brasileiros na Eurocopa, porque o Rizek isso, porque o fulano aquilo. E aí eu avisei o coordenador, falei, olha, existe o risco de 2 brasileiros invadirem o vivo aqui para xingar, então a gente não está em segurança. Agora, quando vem um europeu de qualquer nacionalidade que seja, me beijar, me oferecer cerveja e, enfim, derramar o copo em cima de mim, tá tudo bem, tá tudo certo. Você tem que tirar com humor, porque aquele é o teu trabalho. Aquele era o meu trabalho naquela hora, né? O que de melhor eu podia trazer pro Brasil era isso. Era mostrar que os caras estavam naquele clima de festa, de cachaça, enfim, de delírio, de tudo isso. Então, você tem que trazer para você, entendeu? Você tem que reverter em algo positivo. De uma forma muito natural. É bom pontuar isso, né? Porque para quem está começando, às vezes passa por uma situação dessa, não sabe como agir, fica meio em pânico ali. Então tem que agir da melhor maneira possível, ser natural também e não deixar que o cara atrapalhe, né? A sua entrada ao vivo, enfim. É isso. E, bom, agora eu tenho 2 perguntas aqui que talvez sejam um pouco polêmicas, que são relacionadas à amizade entre repórter e jogador. E se jornalista esportivo tem que revelar o time ou não, o que você acha sobre essa questão? Polêmica. Polêmica. Vamos lá, cara. Assim, sobre revelar o time,
no mundo ideal, eu seria a favor. Porque eu tenho a plena consciência e sou absolutamente tranquilo em relação ao meu trabalho, no sentido de fazer com a mesma honestidade o jogo do meu time e o jogo do time adversário, de um time rival, do time para o qual eu torço desde pequeno. Porque por um simples motivo, como eu te falei, aliás, por vários motivos. Um deles é que, assim, é uma questão de profissionalismo. Então, quando você se propõe a ser jornalista esportivo, a primeira coisa que você tem que saber é que você não vai entrar em campo para torcer para o seu time, né? Você vai trabalhar. Então, já aconteceu muitas vezes de eu cobrir o time adversário e meu time está em campo e eu estou cobrindo o time adversário e eu queria mais do que o meu time, que o time que eu estou cobrindo ganhe o jogo, porque para mim é interessante que esse time passe de fase, para quem sabe eu faça um jogo importante na próxima fase, eu vá para uma final de campeonato, entendeu? Entendi. Dou um exemplo claro, assim, na Libertadores em 2013 eu torci para o Atlético Mineiro, porque o Mundial de Clubes seria no Marrocos, eu tinha morado no Marrocos em 2012. Se um clube brasileiro fosse ao Mundial, era a minha chance de voltar ao Marrocos, de fazer uma cobertura, como de fato aconteceu. O Atlético Mineiro foi campeão, entendeu? E eu fui para o Marrocos. Então, assim, a gente se apega a esse tipo de coisa. E tem o profissionalismo. Então, assim, no mundo ideal, eu gostaria muito bem de falar abertamente aqui o meu time, sem o menor peso na consciência, porque tenho absoluta tranquilidade de que cubro Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Guaratinguetá, ABC, com o mesmo profissionalismo e com o mesmo tesão. Mas, no mundo que a gente vive de intolerância, especialmente agora, cada vez mais intolerância, cada vez mais ódio, eu acho um risco. Assim, todas as formas de precaução são bem-vindas. Então, não adianta nada eu dizer meu time agora para ti aqui e depois amanhã ir para o estádio do time adversário e não conseguir trabalhar, porque o cara vai misturar as coisas. O torcedor é passional. E quando a gente assume a postura de jornalista esportivo e o exercício do jornalismo esportivo, a gente tem que levar em conta que a gente está trabalhando com paixão, com amor. E amor e ódio, né, como diz o clichê, caminham lado a lado. Então, não vale a pena o risco, assim. Mas, enfim, eu sou absolutamente tranquilo assim, em relação a isso. De novo, torço sim para um time. Acima de tudo, aliás, o Rio Claro Futebol Clube, esse eu posso falar. E cara, assim, gostaria de falar o meu outro time também, porque obviamente tem. Quem me conhece pessoalmente sabe qual é. Não tenho o menor problema com isso. Porque, de novo, quando eu entro em campo para fazer qualquer um dos times, cara, seja um grande paulista, seja um grande carioca, não tem diferença. Não tem mesmo, assim. Sim, beleza. E assim, acho que a gente já está quase chegando no final aqui da live, né? Para não estourar o tempo de 1 hora aqui do Instagram. Mas eu acho importante a gente falar sobre um ponto que passou rápido, que é sobre networking. Networking no jornalismo esportivo, qual que é a importância dele. E eu acho que é até legal abrir essa parte aqui para falar sobre como a gente conheceu, o primeiro contato que a gente teve, que foi pelo Instagram, pelas redes sociais, porque você me mandou mensagem na DM perguntando, eu vi que seu perfil que você gosta de jornalismo, você é estudante de jornalismo, Bruno? E aí você falou do workshop que você e o Foco iam fazer. Eu acho que é legal também falar sobre essa parte da internet, como ferramenta de proximidade com jornalistas que a gente gosta, que são referências pra gente, porque internet também não é só compartilhar meme, ficar ou discutindo política, são bons canais pra gente conseguir se aproximar de quem a gente gosta, de quem a gente tem admiração. E acho que é legal, eu até verifiquei a data que a gente conversou da primeira vez. Foi em novembro de 2018. E aí hoje a gente está aqui fazendo uma live. Já faz um tempinho já, hein? Mas acho que é legal falar sobre isso, sobre a rede de contatos, né? Você ter bons contatos na área para você conseguir oportunidades e não ficar preso ou limitado de alguma forma. Cara, com certeza, porque a tua pergunta já é a minha resposta, assim. Networking é fundamental sempre, especialmente nesses tempos de internet, que os canais são mais estreitos, relativamente mais próximos, né? Porque, assim, no decorrer da minha trajetória, tive realmente muita gente que me ajudou. Não tinha Instagram, assim. Quem me pensa, eu tô me sentindo muito velho falando isso, mas, assim, desde que eu comecei até hoje, eu contei com a ajuda de muita gente, assim, dando as caras, às vezes, sabe? E muita gente me abriu as portas, muita gente me ajudou. Se hoje a gente pode estabelecer esse networking com a ferramenta da internet, né, das redes sociais, acho que é fundamental fazer sim. Acho que as pessoas, de alguma forma, se aproximam mais, né?
acho que é uma dicotomia. Acho que as redes sociais, elas distanciam em algum sentido, mas elas aproximam em outro. Então, vamos pegar essa parte da aproximação e usar a nosso favor. Acho que é fundamental, assim. Você vê, a gente, como você falou, a gente se conhece por causa disso mesmo, assim. Eu vi ali que você era um cara interessado em jornalismo esportivo e tal, e dei as caras e mandei mensagem para falar do nosso projeto ali com o Guilherme Foucault. Então, a partir daí a gente conversa, enfim, sempre, troca ideia, troca experiência. Acho que é fundamental, cara. E acho que é legal falar também que quando você me mandou mensagem, eu não botei muito fé não, sabia? Eu fiquei meio desconfiado. Por quê? Porque eu peguei alguns dias e falei, vou seguir vários jornalistas que eu admiro, que eu acompanho, seguir referências. Acho que é importante a gente ter referências também para trabalhar com jornalismo esportivo, ver o que a pessoa que a gente admira está fazendo, o que eles estão postando nas redes sociais. E aí eu segui o Thiago Crespo e tal, passou acho que não foi 2 semanas que eu tinha te seguido, e aí você mandou uma mensagem. Aí eu até fiquei meio assim, né? Falei, que estranho, o Thiago, o cara da Globo, do Sport TV, me mandando uma mensagem. E aí eu fui dar uma pesquisada de novo. Falei, será que eu segui o cara errado, né? Mas daí eu fui ver o perfil, procurei, só tinha o seu. E aí a gente deu continuidade na conversa, enfim, nesse relacionamento aí, com base no jornalismo esportivo. Mas foi uma situação diferente, mas que hoje, olha aí, a gente está aqui fazendo uma live e falando sobre jornalismo esportivo para a galera. Então é muito legal isso aí também, essa relação. Porque também eu vejo às vezes que as pessoas, ou quem está começando no jornalismo, acha que como a pessoa é famosa ou está na TV, é tipo inalcançável. A pessoa não vai responder mensagem, vai te ignorar. Só que não é assim. Eu converso com você, já conversei com outros jornalistas também, Chico Garcia, o Edu Afonso da ESPN, o Ortega. Então, assim, são pessoas que estão na TV, são jornalistas esportivos, mas que são pessoas comuns, são seres humanos, né? Então não dá pra gente avaliar de outro jeito isso. Eu acho legal falar sobre essa questão, porque as redes sociais é isso aí. É uma boa oportunidade de ter um relacionamento, uma aproximação com pessoas que a gente admira, né? Claro, claro. Não, cara, é isso, assim, a gente tem que, na verdade, quebrar esse paradigma, na verdade, esse pedestal que se estabelece por algum motivo, né? Esse glamour que se coloca em torno da televisão. Meu trabalho é um trabalho como qualquer outro, na verdade, enfim, não tem por que não sermos assim acessíveis, né? Sim, é. Eu acho que quem não é, na verdade, é que está errado, que é o ET da história aí, não... Enfim, mas é normal que haja pessoas que se dão muita importância, enfim. Aí... tem casos e casos, né? Bom, agora sim, para fechar o assunto jornalismo esportivo. 3 dicas que você daria para quem está começando agora e que quer trabalhar como repórter, quer fazer transmissões de jogos. O que você pode dar de dica para ajudar quem está começando? Cara, a primeira delas tem tudo a ver com o que a gente conversou já durante o papo aqui e com o momento que a gente vive. Queira fazer jornalismo esportivo, mas saiba que você é jornalista. Seja antes de qualquer coisa, jornalista. Porque se tiver uma pandemia, se você durante o trajeto para o estádio assistir a qualquer coisa que seja notícia e não esteja no âmbito esportivo, cumpra a sua função de jornalista de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que é muito importante ter essa orientação, esse prazer, esse gosto, esse sonho até pelo jornalismo esportivo, mas sem esquecer de que antes do esportivo existe um jornalista, ponto, entende? E essa dica, por assim dizer, se é que eu sou alguém para dar dica, ela faz mais sentido do que nunca, especialmente nesses tempos de pandemia. O segundo, que é o que eu costumo colocar sempre em primeiro lugar, leia tudo. Leia livro, leia romances enfim, de suspense, leia poesia, leia o folheto que te entrega um sinal sobre o empreendimento imobiliário, leia qualquer coisa, assim, leia o papelzinho da igreja ali, porque tem história em todo lugar, né? Então, a gente lendo, a gente expande horizontes e aí, a partir disso, a gente consegue ser jornalista na essência, jornalista como jornalista tem que ser. E o terceiro, acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Que é escute, né? Escute mais do que fale. Acho que a gente vive num mundo hoje que a câmera está sempre voltada para o modo selfie, a gente está sempre olhando para a gente mesmo e discorrendo sobre qualquer coisa com propriedade aristocrática, e as coisas não são bem assim, né? Como eu falei, tem muita gente se dando muita importância
e, na verdade, somos todos absolutamente insignificantes. Esse é o primeiro passo, assim, para a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui. Então, escuta, enxerga, olha para o outro, olha para fora e coloca a câmera no modo olhar para frente, não no modo selfie. Essa é a terceira, assim, de forma muito concisa, né? Teria mais coisa para conversar aqui, mas acho que são as 3 coisas que fazem mais sentido na atual conjuntura aqui. Não, show de bola, é isso aí. Agora, para fugir um pouco do jornalismo, né? Vamos falar um pouco sobre o Thiago Crespo fora das telinhas, né? O que você gosta de fazer, como tem sido a quarentena aí. Assim, quem te conhece sabe que você gosta de poesia, depois pode até falar sobre o seu projeto, que começou esse ano também, né? O @poetinha, aqui no Instagram. E você gosta de música também, fez até uma participação no Sport TV, tocando violão e cantando. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre como é o Thiago Crespo fora das telinhas. Essa é a minha maior glória como jornalista esportivo, cara. Ter tocado violão e violão na Praça dos Três Poderes. O resto é história. Cara, é isso, assim, eu gosto muito de música, mas mais de ouvir, porque é o que eu sei. Eu sei mais ouvir do que o contrário, do que o resto. E sou apaixonado por literatura, gosto sempre de ler, gosto de diversificar também o universo ali literário, no qual eu mergulho. E gosto de escrever, como você falou, eu tenho um projeto agora paralelo, é um passatempo, enfim, não é um projeto. Faz seu merchan aí do projeto. Que não é real, que é o Poetinha. Por isso, assim, gosto de escrever, tenho como hobby, tenho como paixão, na verdade, muito mais do que um hobby, é uma paixão. Tem uma frase da Helene Brum que eu roubei para mim, porque é a que mais me define, que ela diz o seguinte: escrever não é o que eu faço, escrever é o que eu sou. E é assim que eu me sinto desde pelo menos os 5, 6 anos de idade. Eu escrevo desde essa idade, desde essa época. A palavra escrita me abriu portas. Se hoje eu sou jornalista, se hoje eu estou aqui falando contigo e conheço pessoas e me relaciono de alguma forma com o mundo de uma forma mais espontânea, é por causa da palavra escrita. E, enfim, então eu gosto muito de escrever. Acho que me expresso muito melhor, inclusive, através dela, da palavra escrita, através do texto. E é isso, cara. Esse é o Thiago Crespo.